Whiplash retrata a história de Andrew, um jovem garoto que sonha em ser o maior baterista de sua geração, até conhecer o aclamado professor de jazz Terence Fletcher, que irá transformar seus sonhos em um enorme desafio físico e principalmente emocional. Esse filme me fez questionar até onde somos capazes de ir para alcançar um sonho ou um objetivo. Oi, eu me chamo Elisa e sejam bem-vindos ao Psicovisuals, onde falamos de filmes, séries e jogos com um toque de psicologia. Esse canal é uma tentativa de uma mera estudante de psicologia em juntar dois universos que tanto gosta. O filme se passa na perspectiva de Andrew, então conhecemos suas ambições, suas questões familiares e pessoais. Uma coisa que me intrigou muito quando eu assisti esse filme logo no início é o quanto que Andrew é apaixonado por música, mesmo não tendo nenhum traço de parentesco em relação à arte musical, porque geralmente são coisas passadas de geração para geração. E é aí que me entra o primeiro grande questionamento. É possível desenvolver grandes habilidades sem um traço parental ou apoio da família? Eu sei que parece óbvio a resposta, mas eu acredito que se torna muito mais difícil de alcançar algo que se almeja sem uma base que te apoie. Até porque o filme retrata o quanto Andrew é inferiorizado por estudar música, enquanto os primos, que eu lembro são primos, jogam futebol na faculdade, recebendo todo o apoio familiar que precisam, enquanto Andrew é deixado de escanteio. Então, logo nos primeiros minutos, Andrew conhece Fletcher, aclamado professor de música que, diga-se de passagem, ele vai fazer um inferno na vida desse garoto. O seu sonho viraria o seu maior pesadelo, a ponto de a gente sentir ansiedade enquanto tá assistindo. Terence Fletcher é de longe um dos melhores e mais complexos personagens que eu já conheci em filme. Pensa num homem difícil de lidar, meu Deus do céu. Extremamente perfeccionista e detalhista, controlador e muito exigente, com coisas que só ele entende e percebe. Não é à toa que ele é um dos melhores. Esse homem faz tanta tortura psicológica nos alunos dele, joga cadeira, quebra instrumento, faz o escambau a quatro. E você logo pensa, meu Deus, o velho é doido, precisa disso? E é aqui que as coisas começam a ficar mais interessantes ainda. Andrew não conhecia esse lado do professor Fletcher, se sente assustado ao ver a forma como um homem trata seus alunos, a forma como impõe medo e exige perfeição extrema deles. Quando Fletcher decide avaliar Andrew, de início é paciente compassivo, para não muito tempo depois perder a paciência e jogar uma cadeira na direção do garoto. Isso muda completamente o comportamento de Andrew, mas vamos por partes. Ao ser escolhido pelo melhor professor da escola de música, isso gera uma certa autoconfiança no nosso protagonista, dando coragem até mesmo para chamar a funcionária do cinema, que ele frequenta constantemente, para sair, o que antes ele não se sentia capaz de fazer. E que fique claro, como estudante de psicologia, eu irei usufruir das abordagens estudadas dentro da faculdade, e até o momento nós estudamos sobre análise do comportamento, então é a partir desta abordagem que eu irei colocar a minha perspectiva sobre esse filme. Andrew é obcecado por tocar bateria desde os 7 anos, quando, acredito eu, ganhou uma bateria de presente de seu pai. Ali nasceu o sonho de se tornar um dos maiores bateristas de sua época. Determinado, ele acredita que ter sido escolhido por Fletcher significa que ele é de alguma forma especial, que foi escolhido por um propósito, algo que o próprio professor diz a ele no início do filme. E Andrew agarra essa oportunidade com todas as suas forças, obstinado a se tornar cada vez melhor e mais merecedor da vaga de músico na banda de Fletcher. É incontestável que a opinião de Fletcher para Andrew é muito importante para ele, muito mais importante até mesmo do que a opinião do próprio pai ou da namorada, que nem chegou a ser namorada direito, né? Eu quero ser um dos grandes, ele diz. Mas até que ponto? Eu diria que o relacionamento de Andrew e Fletcher é baseado em um esquema de reforçamento de razão variável. Calma que vai dar de entender. Os esquemas são as regras estabelecidas para que o reforçador, a recompensa, digamos assim, aconteça após um determinado comportamento, ou seja, serve para a gente entender em que circunstâncias o comportamento será reforçado. Esse esquema se refere a quando o indivíduo não sabe exatamente quando o seu comportamento será reforçado. Uma pessoa, quando está em um relacionamento tóxico, por exemplo, ela sofre inúmeros abusos. Mas por que ela não sai desse relacionamento? Porque ele chora, dá flores, dá beijo, diz que vai mudar
ajudar, ou seja, mesmo que demore, mesmo que na maior parte do tempo você sofra, o reforçador vem, a recompensa vem. E isso te faz ficar naquela relação que, mesmo abusiva, tem reforçadores, mesmo que você nunca saiba quando eles virão. O problema desse esquema de reforçamento é que ele pode gerar tanto consequências positivas quanto negativas. Negativas, por exemplo, seriam pessoas que são viciadas em apostas, em drogas, por exemplo. Da mesma forma que pode ser positiva, porque uma pessoa pode se tornar obstinada e obcecada por alcançar um objetivo pessoal, por exemplo. E além disso, a relação entre os dois é cheia de punições, tanto positiva quanto negativa. Uma punição dentro da análise do comportamento é quando algo é inserido ou retirado, fazendo com que aquele comportamento diminua, mesmo que essa punição seja moralmente errada ou não. O ponto é justamente esse. Fletcher, na tentativa de educar Andrew, o pune quando ele se atrasa, o retirando do posto de baterista principal, o pune quando ele não toca no tempo certo da música. Acho que eu não preciso dizer que o que ele mais faz é punir esse garoto, né? Mas com que finalidade ele pune tanto Andrew? Justamente na tentativa de retirar qualquer comportamento errado que Andrew possa vir a cometer. Diminuir qualquer comportamento que comprometa a reputação de Fletcher e tentar torná-lo um músico melhor. Na cabeça de Fletcher, essa é a forma de torná-lo o novo Charlie Parker, pois ele acredita que essa forma de ensinar é a mais eficaz. E em uma conversa lá pro final do filme, Fletcher disse para Andrew: o que eu estava fazendo lá na Schaefer era para empurrar os alunos, além do que se esperava deles. Fletcher acredita fielmente que essa é a melhor forma para você se alcançar um objetivo na vida, para você se tornar um dos grandes e não mais um no meio da multidão. Não é suficiente você ser bom. Você precisa ser ainda melhor. Eu diria que esse é o melhor diálogo do filme pra mim, porque é aí onde a gente consegue conhecer um pouco mais do porquê dos comportamentos do Fletcher. Mas existe um limite? Sei lá, talvez você vá longe demais e desestimule o próximo Charlie Parker. Não, cara, não. Porque o próximo Charlie Parker jamais seria desestimulado. O sonho de Fletcher é encontrar o próximo grande músico de sua geração, mesmo que para isso você precise sangrar as suas mãos. E é aqui que eu acho que entra o limite, que é quando você coloca sua própria vida em risco em prol de um objetivo. Porque na cena em que Andrew está indo para a primeira apresentação, ele sofre um acidente de carro. E mesmo assim, o abestado, ele vai, porque ele vai fazer a apresentação dele. E isso é muito problemático, porque ele tá todo ensanguentado, tá todo lascado. Tipo, meu amigo, não foi qualquer coisa que bateu em você, foi a porra de um caminhão. E mesmo assim, todo lascado, ele só se preocupa em pegar a baqueta dele e ir pra apresentação. Inclusive, mostrado logo em seguida que um ex-aluno de Fletcher tira a própria vida, porque desenvolveu depressão profunda por conta do tratamento que Fletcher tem com seus alunos. O dilema desse filme é justamente esse. Qual o limite? Qual o limite para se lutar por um sonho? Abrir mão de outras oportunidades, de relacionamento? Até onde é saudável lutar pelo que se almeja? Desistir nunca é uma opção? Andrew vem de um lar onde a sua mãe o abandonou enquanto ele ainda era um bebê. No jantar com a sua família, ele é menosprezado, ele é inferiorizado, ele é comparado com os seus primos. Eu não tenho certeza, não lembro se eram primos dele. Como se todo o esforço de Andrew nunca fosse suficiente. Como se tudo que ele fizesse não fosse bom o bastante e ele tivesse que sempre estar se provando, sempre se mostrando para ser validado, para ser alguém. Então, essa necessidade dele de querer ser o melhor, de querer ser o maior, de querer ser lembrado, pode ter a ver com esse abandono. Porque, querendo ou não, um abandono materno ou paterno, ele te deixa sequelas. E muitas das vezes sem que você perceba. Aqui, novamente, entra o esquema de reforçamento de razão variável, onde ele usa a raiva, usa as punições para treinar mais, para aprender mais, até que sua mão sangre em prol de seu objetivo. Esse comportamento é chamado do tipo resistente à extinção. Ou seja, lembra que o reforçador de Andrew é a aprovação do seu professor, que ele nunca sabe quando vai vir, mas que eventualmente vem? Isso moldou o comportamento de Andrew a ser resistente a se extinguir. Então, mesmo que ele receba ou não elogios, aprovação, etc., ele continua. Ah, Elisa, mas por que ele continua? Mesmo depois de só levar na cara o tempo todo. Sinceramente, podem ser vários fatores, mas aqui vai o meu ponto de vista. Creio que é justamente essa junção de querer ser um dos melhores bateristas, uma tentativa de provar para si
si e pros outros que ele tem sim talento. Fora o fato que crescer com a noção de que somente abandonou pode tanto te tornar uma pessoa insegura com tudo ou eventualmente se tornar uma pessoa obcecada em provar seu valor a qualquer custo, é algo complexo de se dizer. Eu não posso dar diagnóstico, mas essas podem ser algumas das razões desse comportamento dele. O contraponto é, ele vai tão longe para alcançar a aprovação de seu professor que termina seu relacionamento com Nicole, antes mesmo de começar direito. Impressionante como ele adianta todo o acontecimento da relação deles sem que tenha sequer dado pistas de que aquilo vai ou não acontecer. Eu pensei, pelo menos ele foi sincero, né? Corta para depois ele ligando para ela meses depois, novamente após Fletcher ter chamado ele para tocar em sua banda. O nosso protagonista cria coragens que antes ele não tinha, impressionante. Mas é que ele foi tão longe a ponto de não ter mais chances nenhuma com a moça. Vale a pena perder tudo em prol da perfeição? Como dito anteriormente, Terence Fletcher é extremamente abusivo com seus alunos. Isso é nítido o filme inteiro, mesmo vendo cenas onde ele cumprimenta de forma gentil seus amigos pessoais, por exemplo. É muito fácil a gente só olhar pro personagem e pensar, meu Deus, ele é louco, ele é tóxico, e ele é abusivo, ele é... Vamos tentar olhar para ele de uma forma um pouco mais profunda. O professor deixa claro no final do filme que ele nunca iria se desculpar por tentar tudo o que podia para tornar seus músicos os melhores, e não mais um no meio da multidão, mesmo que isso custasse a saúde mental deles, né? Ele sempre usa como exemplo Charlie Parker, que foi acertado com um prato de bateria na cabeça pelo baterista Joe Jones, por ele ser muito péssimo músico, mas que ao invés de Parker desistir, isso o estimulou a ser ainda melhor e superar seus limites, se tornando um dos maiores músicos do mundo. Essa é uma das histórias que Fletcher absorveu, que o faz acreditar que a melhor forma de você extrair o melhor das pessoas é levando elas ao limite. E é assim que você vai se tornar grande, que você vai se destacar, que você vai chegar em algum lugar. Complicado. Mas isso acabou custando a carreira de Fletcher. Ao receber a denúncia de Andrew por abuso psicológico, ele foi removido da escola de música. Irônico ou não, os dois perderam aquilo que mais amavam, por conta de uma busca incansável pela perfeição musical, a vida e as suas ironias. Ao receber a ligação de que seu antigo aluno faleceu, Fletcher conta que ele morreu em um acidente de carro, e um pouco depois a gente descobre que esse aluno tirou a própria vida. E me vem o questionamento: Fletcher sabia que esse garoto tinha tirado a própria vida e encobriu isso? Porque eu fiquei pensando, ele sabia ou contaram pra ele essa versão de que ele tinha morrido num acidente pra ele não pirar o cabeção? Porque o cara, ele é... né? Porque, parando pra pensar, depois dessa ligação, Fletcher se torna ainda mais autoritário com seus alunos. Ele usa de ainda mais punições com Andrew e os outros bateristas, que inclusive essa cena em que ele reveza os três é incrível, é de longe uma das melhores cenas do filme e do cinema, porque é incrível. Não, assim, eu sei que é uma cena muito pesada e muito dolorosa de se assistir, mas é muito bem feita, é impressionante como é muito bem feita. E aí, isso me fez pensar, se Fletcher soubesse que o seu ex-aluno, na verdade, se suicidou por conta dele, ele teria melhorado? Ele teria refletido? Ele teria mudado o seu comportamento? É algo que o filme não te dá essa resposta, se ele sabia que o aluno se suicidou, mas fica aí o questionamento, né? Se ele sabe ou não que o aluno se suicidou por conta dele. De qualquer forma, Terence é um personagem muito complexo, e eu senti falta de mais background dele, da história dele. Assistiria uma versão na perspectiva dele facilmente. Esse filme é incrível, apenas isso. Assim, de longe, uma das melhores recomendações que eu já recebi de filme, um dos melhores filmes que eu já assisti, é incrível, é maravilhoso. E se você ainda não assistiu, assista. Se você já assistiu, reassista. Eu poderia ficar horas aqui analisando esse filme, detalhe por detalhe, porque com certeza tem muito mais coisa que eu gostaria de falar, que eu gostaria de pontuar, mas aí só esse vídeo aqui me rendeu 5 páginas de roteiro. Mas até onde você é capaz de ir para alcançar um objetivo? Vencer os comentários negativos, desafiar todas as probabilidades de dar certo ou errado. É um filme que deixa essa reflexão, pois no final, Andrew alcança a perfeição e a tão sonhada aprovação de seu mentor. E Fletcher finalmente encontra seu tão sonhado Charlie Parker da nova geração. E aqui eu deixo meu adendo. Não é preciso você arriscar a própria vida para alcançar um objetivo. Às vezes, é necessário você recuar, você dar uma pausa, para depois você voltar
voltar com tudo, melhor, mais maduro, com mais aprendizado. Porque, como mostra no final do filme, Fletcher perdeu seu posto de professor na Schaefer, Andrew perdeu a sua vaga, e os dois ficam, acredito eu, bons meses longe do que mais amavam fazer. É aí que tá. Essa pausa fez com que os dois pudessem amadurecer partes de si próprios importantes, principalmente Andrew, que treinava todos os dias, constantemente rasgando as mãos, mas foi quando ele parou. Surgiu uma nova oportunidade que ele agarrou com todas as forças e ele voltou muito melhor, muito mais sábio, muito mais inteligente, com as habilidades extremamente aprimoradas e... esse final é um show à parte. Ele poderia simplesmente ter ido embora, ter desistido, ele volta e ele dá o melhor show de todos e é magnífico, porque ambos perderam suas vagas na melhor escola de música do país, se viram sem chão, mas foi aí que o brilho reacendeu mais forte. A determinação de Andrew é inspiradora, porque mesmo ele ouvindo que não tinha talento, que ele não levava jeito para tocar bateria, quando ele era comparado e inferiorizado o tempo inteiro, principalmente pela sua própria família, ele correu atrás, ele se esforçou e ele retorna tocando melhor do que nunca. Porque no fim das contas, você não precisa que mais ninguém acredite no seu potencial, além de você mesmo. Obrigada por terem assistido até aqui. A gente se vê por aí e até mais. Tchau.